Olá, eu sou Rafael Seabra e vamos agora dar início ao treinamento Tesouro Direto Descomplicado. Nosso módulo número 1 é Introdução ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional, em parceria com a BMF Bovespa. Investir no Tesouro Direto é simples e você não precisa de muito dinheiro para começar. Essa alternativa de aplicação permite investimentos a partir de R$ 30, de curto, médio e longo prazo. E o melhor, não precisa nem sair de casa, pois as transações são feitas pela internet. Esses títulos são exatamente os mesmos que os bancos compram com o seu dinheiro quando você investe em fundos de investimento em renda fixa ou fundos DI. Também são os mesmos títulos que os administradores de planos de previdência privada compram para investir na sua aposentadoria. A grande diferença é que, para fazer esse trabalho para você, eles cobram altíssimas taxas de administração, e isso prejudica demais a rentabilidade dessas aplicações. Não vale a pena pagar essas taxas altas por algo que você pode investir por conta própria de forma muito simples e fácil de aprender, como você verá nesse treinamento. Por essa razão, você nunca verá seu gerente do banco oferecendo investimento em títulos públicos, pois o banco não ganha nada com isso. No Tesouro Direto, você mesmo gerencia seus investimentos ao escolher os prazos e os indexadores dos títulos públicos que você deseja comprar. Você também pode agendar suas aplicações com antecedência e regularidade. É uma ótima opção para quem quer investir com alta rentabilidade, segurança e liquidez. Uma vez comprados os títulos, você receberá os rendimentos da aplicação até o vencimento do papel, que é a data pré-determinada para o resgate do título, que é quando os recursos são depositados em sua conta com o rendimento combinado. Mas, sempre que precisar, você pode vendê-los antes do seu vencimento, pelo valor de mercado. E as vantagens não param por aí. O rendimento da aplicação em títulos públicos é bastante competitivo, se comparado com outras aplicações financeiras de renda fixa existentes no mercado. Além disso, as taxas de administração e de custódia são baixas e o imposto de renda só é cobrado no momento da venda, pagamento de cupons ou no vencimento do título. Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar cada item desse mais à frente ao longo do nosso treinamento. Os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode ser dimensionado no momento do investimento, ao contrário dos ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários ou fundos de índice, cujo retorno não pode ser estimado no instante da aplicação. Dada a menor volatilidade dos ativos de renda fixa frente aos ativos de renda variável, este tipo de investimento é considerado mais conservador, ou seja, de menor risco. O investidor deve escolher, entre os títulos ofertados, aqueles cujas características sejam compatíveis com o seu perfil e com o objetivo do seu investimento. Existem títulos pré-fixados, cuja taxa de rentabilidade é determinada no momento da compra. Há também títulos pós-fixados, cujo valor do título é corrigido por um indexador definido, como os títulos remunerados por índices de preços, que é a inflação medida pelo IPCA, e indexados a taxas de juros básicas da economia, que é a taxa Selic. Os títulos podem ser ainda de curto, médio ou longo prazo, e realizar ou não pagamento de cupons semestrais de juros. Títulos públicos são considerados os ativos de menor risco da economia de um país e são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. O Brasil possui uma excelente reputação de emissor, sendo que seus títulos são considerados grau de investimento pelas 3 maiores agências de classificação de risco. Então pode ficar tranquilo que o seu dinheiro está garantido. O investimento no Tesouro Direto é um investimento em renda fixa, mas isso não quer dizer que os preços e taxas dos títulos públicos não apresentem variação ao longo do tempo. Entre a data de compra e de vencimento, o preço do título flutua em função das condições de mercado e das expectativas quanto ao comportamento das taxas de juros futuras. Uma redução na taxa de juros de mercado em relação à taxa de compra do título provocará aumento no valor do título. Já um aumento nas taxas de juros proporciona um efeito contrário. O valor do título na carteira do investidor é atualizado considerando essas variações.
O título é atualizado de acordo com o valor que ele é negociado no mercado secundário no momento, procedimento conhecido como marcação a mercado. Desta forma, havendo queda nos preços negociados no mercado, o saldo no investidor cairá. Por outro lado, se houver valorização do título, o saldo no investidor irá se elevar. Mais uma vez eu digo, fique bem tranquilo que isso será detalhadamente explicado durante o treinamento. Se o investidor permanecer com os títulos até a sua data de vencimento, receberá o valor correspondente à rentabilidade pactuada no momento da compra, independente das variações de preço do título ao longo da aplicação. Em outras palavras, se você permanecer com os títulos até o seu vencimento, não precisa se preocupar com essa variação de preço. Entretanto, no caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional recompra o título com base em seu valor de mercado. Logo, na venda antes do vencimento, o retorno da aplicação poderá ser diferente da acordada no momento da compra, tanto para mais quanto para menos, dependendo do preço do título no momento em que o investidor decidir vender o título. Para ilustrar a situação, observe o seguinte exemplo. Um investidor comprou um LTN, que é o antigo nome do tesouro prefixado, que eu utilizarei apenas para ser fiel às datas do exemplo. Então ele comprou a LTN com o vencimento em 1º de janeiro de 2009, no dia 19 de dezembro de 2006, a um preço de R$ 788,11 e a uma taxa de 12,46% ao ano. Suponha então que ele decida vender esse título antecipadamente, no dia 18 de fevereiro de 2008. Nesta data, o preço do título é de R$ 906,05. Sob essas condições, a rentabilidade obtida pelo investidor com a venda antecipada seria equivalente a uma taxa de 12,93% ao ano, pouco superior, portanto, àquela contratada no momento da compra. Logo, na venda antes do vencimento, o retorno da aplicação poderá ser diferente da acordada no momento da compra, tanto para mais quanto para menos, como eu tinha já falado, dependendo do preço do título no momento em que o investidor decidir vender. No exemplo apresentado, o investidor obteve uma taxa bruta de rentabilidade, 12,93% ao ano, maior que a contratada no momento da compra, mas ela também poderá ser menor que a contratada, a depender das condições do mercado no momento da venda e de quando essa venda foi realizada. Outra maneira de visualizar a diferença de rentabilidade obtida com o título no caso da venda antecipada pode ser explicada graficamente. A linha azul apresenta o comportamento do preço do papel, supondo que a taxa contratada no momento da compra, 12,46% ao ano, se mantenha inalterada até o vencimento. Em termos técnicos, ela representa a evolução do preço do título na curva, ou seja, a apropriação natural de juros até a data do vencimento, como se o mercado não tivesse uma variação ao longo do prazo do título. Já a linha vermelha, por sua vez, mostra o preço de mercado do título. Nos momentos em que a linha vermelha está acima da linha azul, o investidor obteria rentabilidade maior a contratada caso vendesse antecipadamente. Já nas datas onde a linha azul está acima da linha vermelha, a rentabilidade do investidor seria menor que a contratada no caso de venda antecipada. Outro fator que afeta o preço é o prazo de vencimento do título. Quanto maior o prazo para o vencimento, mais sensível é o preço do título às alterações nas taxas de juros ou prêmios. Como o preço do título é o valor presente do fluxo descontado a uma taxa, para títulos do mesmo tipo, quanto maior o prazo até o vencimento, mais o preço varia quando há alteração nas taxas de juros. Para aumentos iguais nas taxas de juros, o título com maior prazo até o vencimento tem alterações no preço de forma mais intensa. Assim, papéis curtos, ou seja, de curto prazo, têm menor volatilidade de preço, mas também tem uma outra questão, eles têm um maior risco de investimento. E o que seria esse risco de investimento? Para você entender isso, eu acho que esse exemplo vai ajudar bem. Suponha-se que existem dois títulos, sendo o primeiro a 1 ano do seu vencimento e o segundo a 2 anos do seu vencimento, ambos com taxas de juros muito parecidas. Se o investidor preferisse comprar o título com 1 ano
e no seu vencimento comprar outro título de 1 ano, ao invés de já ter comprado um título de 2 anos, ele pode não encontrar o título com as mesmas taxas. Então é por isso que a gente fala no risco de reinvestimento. É você tentar, ao invés de comprar um título já com 2 anos de vencimento, comprar um título com 1 ano e no ano seguinte pensando que vai encontrar o título com a mesma taxa e não encontrar ele. Então você está com menor volatilidade no preço, mas pode não encontrar aquela mesma taxa no ano seguinte. Então esse é um trade-off que o investidor deve assumir, fazer a sua melhor escolha entre volatilidade versus risco de reinvestimento. Considerando o que foi explicado, não é possível ao Tesouro Nacional afirmar se o investidor obterá ganho ou perda financeira no caso da venda antecipada, pois isso dependerá das condições de mercado na referida data de venda. Vale ressaltar, entretanto, que, se o investidor permanecer com os títulos até a sua data de vencimento, receberá o valor integral correspondente à rentabilidade pactuada no momento da compra, independente das variações de preço do título ao longo da aplicação. Agora, antes de concluir essa aula, quero fazer um resumo das principais vantagens em investir em títulos públicos. O primeiro deles é o baixo risco, pois os títulos públicos são considerados os ativos de menor risco da economia de um país e são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. Outro ponto é a boa liquidez. Se você precisar resgatar parte do seu investimento antes do vencimento do título, poderá fazê-lo diariamente, com a liquidação ocorrendo no dia útil seguinte, também chamado de D+1. Ele também tem um baixo custo de operação. Como veremos em outras aulas, as taxas administrativas cobradas para investir em títulos públicos é baixíssima, podendo até nem ser cobrada em alguns casos. Eles também possuem baixo investimento inicial. Eles são ideais para pequenos investidores que estão começando agora. Então você pode começar a investir em títulos públicos com apenas R$ 30. Os melhores fundos de investimento dos bancos cobram valores muito mais altos que isso. Por fim, tem também a questão da comodidade. Você pode fazer absolutamente tudo pela internet, desde a compra e venda de títulos até o acompanhamento da rentabilidade e demais informações sobre sua carteira. Para concluir, saiba que você está adquirindo conhecimento para investir numa das melhores aplicações de renda fixa disponíveis no mercado. E tem mais, uma aplicação financeira que o seu gerente nunca lhe ofereceria. Afinal, seu gerente não é um consultor financeiro, mas um vendedor dos produtos financeiros mais rentáveis para o banco. É por isso que você sempre o verá oferecendo títulos de capitalização, fundos de investimento e planos de previdência privada com altas taxas de administração e carregamento. Conhecimento é liberdade,